Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então atualizar nossa análise de CBA, beleza? Vamos começar direto aqui no semanal. A gente tinha uma análise já antiga aí do canal, continua valendo, tá? A gente vai ver agora o que a gente pode esperar para as próximas semanas, se realmente a gente formou um fundo e se realmente a gente vai reverter a partir dessa região que ele tá e a gente vai ter um momento pelo menos corretivo de toda essa baixa, beleza? Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder a atualização da CBA e de várias outras ações que eu estou trazendo sempre que acontece alguma coisa relevante na ação, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos começar aqui. A gente tem um padrão aqui muito interessante, eu gosto bastante de operar, que é esse movimento que ele fez aqui, ó, que ele andou de lado, aí ele rompe para cima, rejeita o rompimento, tá? Perde o fundo e faz essa acumulação lateral aqui, tá? Esse padrão, quando acontece, ele tem um forte potencial de repetir exatamente toda essa pernada de baixa desse movimento que ele rejeitou para baixo, que foi exatamente o que aconteceu. Então, no semanal, a gente vê que ele fez esse movimento aqui, e agora a gente está nessa região, que é uma região de suporte muito forte, e a gente está vendo que começou a aparecer volumes aqui embaixo relevantes, tá? A gente no diário agora a gente vai poder dar uma olhada melhor e depois, para concluir, eu puxo aqui de volta para o semanal para a gente ver o que a gente pode esperar da ação. A gente tem aqui no diário toda essa região de acumulação aqui, ó, essa região aqui central, ó, de 5,50 mais ou menos, que é o maior volume de negociação que está concentrado aqui. Há uns dias atrás ele ainda estava aqui em cima, tá? Então por ele ter passado para essa região já é um bom indicativo. A gente pode estar encontrando um fundo, só que também a gente tem esse movimento aqui de queda muito forte. Ó, ele foi muito violento. Então, quando tem essas quedas muito grandes, ele tem uma tendência muito forte de fazer uma consolidação aqui por um bom tempo. Então, a gente já vê que a gente está aqui, desde que ele chegou nessa região aqui, já temos 78 dias. Tá? Então, tem quase 3 meses aí que ele está andando de lado. E é muito comum quando uma ação cai muito rápido e muito vertical, ela passar um tempo consolidando para depois tentar formar o suporte, tá? O que eu esperaria das ações aqui de CBA pro médio prazo, tá? Para quem acompanha o canal aí sabe que eu já fiz uma compra nessa região aqui por volta de 5,50, tá? Eu tinha tomado uma posição bem razoável até, e aí a gente teve esse movimento todo de Bovespa e a gente pode ver que ela não conseguiu sair dessa região, ela tá presa ainda. Então, ontem mesmo eu reduzi a minha posição pela metade, por causa que eu imaginava que a gente poderia ter um outro teste nesse fundo aqui, tá? Por que que eu acho isso? Se a gente puxar no semanal aqui de volta, a gente vai ver que ele tentou romper essa região dessa acumulação aqui, ó, e deixou esse volume aqui em cima, já justamente nesse topo. Então, isso pode estar indicando que a ação não está pronta ainda para subir. Ó, ele perdeu essa região aqui e a gente está fazendo já um outro volume grande. Inclusive, a gente pode fechar essa semana com um volume maior ainda até do que semana passada, o que seria um bom sinal também. E a gente tem tudo para fazer isso. Ainda falta 2 dias de 2 pregões ainda, quinta e sexta. A gente pode ver então justamente um teste nesse fundo aqui, ó, com uma queda bem forte, com um volume grande, e aí a gente poderia imaginar alguma rejeição nessa região. Então, eu tenho como alvos aqui, eu ainda sigo comprado com metade da minha posição que eu tinha. O meu stop está lá embaixo, abaixo dos 13,80. E a gente tem toda essa região aqui que é uma provável região de acumulação. E temos esses volumes aqui. A gente pode até ver no pregão de ontem que teve esse grande volume aqui, justamente rejeitando essa região. Então a gente tem grandes chances de vir testar aqui os R$ 5 e até mesmo testar o fundo aqui dos 4,73. E seria até ideal que ele perdesse essa região aqui
e rejeitasse ela depois de volta para cima. Esse seria o melhor sinal possível de fundo, embora a gente ainda possa ter mais um tempo de consolidação por causa de toda essa queda forte, mas a gente tem bons indícios aí que ela está formando um fundo aqui e essa semana pode ser crucial para a gente definir justamente o sinal de fundo e pegar uma reversão. Para alvos aqui, eu teria justamente, primeiro, essa região aqui desse gap. Aqui seria meu primeiro alvo. Mas a gente pode ver que a gente tem um vácuo de liquidez muito grande aqui, ó. Como a ação caiu muito rápido, a gente não teve muita negociação nesse volume. Então a gente pode ver, depois de uma consolidação que pode durar mais um mês, não sei, talvez, a gente pode ver justamente a ação voltar com uma certa velocidade, batendo nesse alvo aqui dos R$ 7, depois viria aqui lá para os 8,75, 9, e depois a gente poderia voltar lá nos 10, que é um valor muito forte, psicológico muito forte, tá? Então eu ficaria de olho nessas três regiões, caso a ação forme um fundo que eu acredito que ela está formando. Então a gente poderia ver as ações subindo 33, 60 até 100%. Tá? Ela poderia até dobrar de valor no longo prazo, caso ela confirme essa formação aqui como sendo uma formação de fundo. Então eu ficaria de olho agora nessa semana. O teste nos R$ 5 e depois o teste no fundo aqui nos 4,75 e testando esse fundo, rompendo e voltando para cima seria mais um sinal de compra, tá? Então na, na minha estratégia, eu vou estar comprando justamente quando ele testar esse fundo. Se ele testar esse fundo e hesitar em continuar caindo, eu já vou aumentar de novo minha posição para a posição que eu tinha anteriormente e depois ainda posso aumentar um pouco mais caso ela se mantenha preso mais um pouco na consolidação. Mas eu acredito que a gente já deva estar numa provável formação de fundo, mas agora é aguardar para esperar a melhor entrada aí e o melhor sinal que ele pode estar nos dando essa semana já, para ter uma ideia do que esperar para a semana que vem. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise de CBA. Não esqueçam aí de se inscrever, ativar as notificações para não ficar de fora aí das atualizações que eu vou trazendo de várias ações e grandes oportunidades que a bolsa pode estar trazendo para a gente aí para os próximos meses, beleza? Valeu!